Olá, meu nome é Juliana Maltoni, eu sou uma das professoras que vai estar apresentando esse módulo para vocês, juntamente com a professora Camila, que vai estar falando com vocês na próxima aula. Nesse módulo, a nossa ideia é apresentar um pouco sobre os modos disfuncionais e o estabelecimento de esquemas. Então, os objetivos de aprendizagem desse módulo são compreender os estilos de enfrentamento e os impactos que eles podem possuir em situações de conflito e identificar as principais habilidades sociais e suas implicações nos relacionamentos interpessoais. Como vocês devem se lembrar um pouco, os estilos de apego, eles são aqueles comportamentos, né? Eles se referem aos comportamentos que influenciam as relações interpessoais ao longo da vida. Então, a depender como foi o meu desenvolvimento, quais foram os estilos de apego que eu tive durante o meu desenvolvimento, eu vou desenvolver certos comportamentos que podem impactar positivamente ou negativamente as minhas relações ao longo da vida. E também vocês devem se lembrar de outro conceito importante para retomar nessa aula, que os esquemas iniciais desadaptativos, eles se desenvolvem a partir daquelas necessidades básicas que todos nós temos quando elas não são propriamente atendidas ao longo da infância. Então, os estilos de enfrentamento desadaptativos, eles se referem a como os indivíduos vão lidar com as situações de conflito, ou seja, como eles aprenderam a lidar com as situações de conflito ao longo da vida, especialmente nas relações, nas principais relações, as amorosas, as profissionais e as familiares. Jung vai categorizar esses estilos em 3 grupos principais. Então, um estilo de resignação, um estilo de hipercompensação e um estilo de evitação. De acordo com Jung, as duas possibilidades de funcionamento de um esquema são então a perpetuação ou a cura, ou seja, o esquema pode continuar a existir por meio de 3 mecanismos, ou ele pode se curar, ou seja, ele pode mudar a ponto de se tornar adaptativo. No caso da perpetuação do esquema desadaptativo, nós estamos falando de mecanismos que atuam fazendo com que isso aconteça. E esses mecanismos, eles são as distorções cognitivas, os padrões autoderrotistas do indivíduo e os estilos de enfrentamento desadaptativo. Esses estilos, é bastante importante a gente lembrar que eles operam de maneira inconsciente, ou seja, até o indivíduo se dar conta disso, ele não vai perceber quando ele está fazendo ou quando ele está dentro desses padrões. Então, é por isso que a gente fala que esses estilos atuam de maneira inconsciente até que isso seja apontado ou trabalhado junto com o indivíduo. E é também muito importante a gente lembrar que em algum momento esses estilos foram adaptativos na história de vida dessa pessoa. Então, por mais que hoje eles não são adaptativos, eles trazem prejuízo, em algum momento a gente pode dizer que esses estilos ajudaram o indivíduo a sobreviver naquele ambiente. Então, por eles terem sido adaptativos, ou seja, por eles terem tido um papel importante no desenvolvimento, esses padrões comportamentais, né, do momento em que estava ali surgindo e se desenvolvendo, foram reforçados ao longo da vida. Então, quando eu desempenhava ou tinha um determinado comportamento, aquilo me mantinha seguro, me mantinha bem ou me mantinha afastado de problemas. Então, isso era reforçado, foi reforçado ao longo da vida. Então, por conta disso, esses estilos passam a se tornar respostas generalizadas diante de situações de conflito. Ou seja, eu aprendi a fazer daquele jeito, funcionou em um determinado momento e eu não parei muito para pensar ou não tive oportunidade para aprender algo diferente e a partir daí eu generalizo para o restante dos ambientes da minha vida. Então, se eu aprendi que quando eu ficava bem quietinha, em silêncio, eu não tinha problema dentro de casa, é muito provável que eu continue fazendo isso em outros relacionamentos. Assim como se eu aprendi que quando eu explodia e era agressivo, isso funcionava e me mantinha longe de conflitos, muito provavelmente eu vou manter os mesmos padrões em outros relacionamentos. Os estilos de enfrentamento, eles estão associados então a 3 tipos de respostas possíveis que todos nós podemos ter frente a ameaças. Então, diante de uma ameaça, e essa ameaça pode ser tanto uma ameaça frente a um conflito, frente a uma agressão, mas também uma ameaça de desconforto interno,
né? Por pensar ou lembrar em algo, entrar em contato com algum pensamento ou emoção, eu posso reagir de 3 maneiras. Então, eu posso hipercompensar, ou seja, isso se relaciona com a luta. Eu posso evitar, isso se relaciona com a fuga frente a uma ameaça, ou eu posso me resignar, isso se relaciona com a paralisia frente àquela ameaça. E aqui é muito importante a gente destacar que o mesmo esquema pode ser abordado de maneira completamente diferente por diferentes pessoas. Então, os esquemas eles atuam para nos proteger. Os esquemas, então, evoluíram em algum momento da nossa vida, foram importantes em algum momento da nossa vida e a função é proteção. Porém, se eles são desadaptativos, significa que hoje eles não nos protegem tanto, mas eles permanecem ou demoram para ser modificados porque o organismo entende que aquilo é muito importante para a manutenção da segurança daquele indivíduo. Então, é importante lembrar que os esquemas, ou não esquecer de ameaças ou de traumas, têm um valor de sobrevivência importante. A gente não quer se deparar com conflitos ou com ameaças e ter que pensar toda vez em como a gente pode reagir frente àquilo. Então, evolutivamente, a gente simplesmente lida com as situações da maneira mais automática e familiar possível. Então, os padrões disfuncionais, eles vão também acontecer nas relações interpessoais. Então, quando eu tenho esses padrões disfuncionais e eu me deparo com relações interpessoais, eu vou ter aí pensamentos, emoções, comportamentos e relacionamentos que continuam a alimentar esses esquemas. Então, dificilmente eu vou conseguir modificar sozinho esses esquemas a depender do quão desadaptativos eles são, e eu vou estar aí sempre me relacionando com pessoas que provavelmente reforçam de certa maneira esses esquemas, ou interpretando certas situações de uma maneira que continua a reforçar esses esquemas e assim por diante. Então, sem perceber, na maioria das vezes sem perceber, as pessoas elas vão replicando tudo o que elas viveram e sentiram de pior na infância. Então, agora vamos ver alguns exemplos de como a terapia do esquema pode atuar com determinados indivíduos e pode atuar tentando identificar alguns desses padrões e como eles influenciam nas relações interpessoais. Se a gente pegar aqui o exemplo do Cauã, onde vocês leram, né, que ele nasceu, né, e se desenvolveu num ambiente hostil, com uma mãe extremamente crítica, que precisava dele para outras demandas, né, dela, e por isso não dava muita atenção para o desenvolvimento, para o desempenho escolar dele. Ele teve um pai ausente, então ele cresceu nesse ambiente e teve que desenvolver para dar conta desse ambiente, para dar conta das necessidades que não eram atendidas nele. Então, quando a gente pega ele num exemplo escolar, a gente percebe que o Cauã ele desrespeita as figuras de autoridade, ele tem dificuldade de fazer amigos, porque ele também é muito crítico, ele é muito inconveniente. Então, a gente vai vendo que o Cauã, ele na verdade vai atuando ou se comportando nas relações interpessoais de acordo com aquilo que é mais familiar para ele e, portanto, mais seguro. Mesmo que isso não fique evidente e mesmo que isso gere muito desconforto para ele. Então, ao invés de procurar alguém que possa, talvez, acolhê-lo ou perceber, né, até quando os professores estão fazendo outros elogios ou quando outros colegas tentam oferecer algum suporte e carinho, por conta desses padrões comportamentais, cognitivos, emocionais, né, desenvolvidos ao longo da história do qual ele simplesmente não consegue sair desse ciclo, ou seja, os seus esquemas continuam sendo perpetuados, porque a gente consegue imaginar a consequência que isso vai ter nas relações dele. Então, ele vai se tornar cada vez mais isolado, ele vai ouvir os mesmos insultos e xingamentos que ouvia da família, provavelmente, né, de alguns professores e colegas, e assim isso continua se mantendo. E nós também temos o exemplo da Luísa, uma menina que é já, por um lado, bastante tímida, ansiosa, muito na dela, que cresceu num ambiente, de certa maneira, um pouco diferente do Cauã,
mas com algumas familiaridades, como pais extremamente críticos e que não reforçavam ou não elogiavam outros aspectos da Luísa. E por isso ela se desenvolveu uma menina muito insegura, que não acredita muito nos outros quando alguém a elogia, por exemplo, com uma autoestima mais baixa e que por isso tende a ficar mais isolada, se esforça muito no ambiente acadêmico, mas evita, no ambiente escolar, mas evita fazer perguntas para não incomodar ou para não ouvir possíveis críticas, por exemplo. Então a gente percebe que um padrão, né, muito parecido acontece com a Luísa, mas não de comportamentos, e sim de um possível esquema similar ao do Cauã. Então, assim como ele, ela também perpetua esses esquemas, buscando a aprovação de pessoas difíceis de satisfazer, como ela vivenciou com seus pais. Então, é difícil para ela enxergar quando ela recebe um elogio, por exemplo, porque não era isso que acontecia ou ela não sabia como reagir. Então, nós podemos presumir que um dos esquemas adaptativos que os dois adolescentes têm em comum é o de defectividade e fracasso. Porém, os mecanismos que eles vão utilizar para lidar com esses esquemas são diferentes. Ou seja, o mesmo esquema pode ser enfrentado de maneira diferente, que são os estilos que nós vimos no início dessa aula. E como tudo isso se relaciona com as habilidades sociais e com os relacionamentos interpessoais? Bom, a gente viu que, a depender do como eu aprendi a lidar com as situações, com os relacionamentos, eu posso continuar perpetuando essas dificuldades, perpetuando esses prejuízos. E é aí que a gente começa a pensar em como a gente pode mudar alguns desses padrões e comportamentos a partir do treino de habilidades sociais. Ou seja, ela pode atuar facilitando uma comunicação mais efetiva e competente para que aquele indivíduo se comunique, explique melhor sobre as suas necessidades, estabeleça limites ou mesmo fortaleça relações mais saudáveis, ou seja, aprenda como buscar relações mais saudáveis do que aquela que ele está acostumado. E com isso, a gente finaliza essa aula. Eu agradeço pela atenção de vocês e agora a gente vai seguir com a aula da professora Camila Amorim. Até a próxima!